Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão democratizar o acesso a informações de alta qualidade sobre práticas integrativas, sobre saúde integral, conectando você com profissionais incríveis e com evidências científicas robustas. No vídeo de hoje você vai ouvir a doutora Rosângela falando sobre saúde, imunonutrição, doenças autoimunes, fator de transferência, colostro e muito mais. Uma coisa me chamou a atenção e se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender do que eu estou falando. Nós estamos acostumados a ouvir sobre transgeracionalidade a partir de uma concepção das constelações. Nesse vídeo, a doutora Rosângela traz uma concepção de transgeracionalidade que passa pela transferência de informações através de fatores de transferências, com nanotecnologia. No decorrer do vídeo, a doutora Rosângela, que é nossa parceira aqui do NUSP, recebe o terapeuta conhecido por terapeuta Domingão Imune, e juntos eles dão continuidade nesse assunto. Eu espero que você aproveite. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E se você também quer colaborar com este movimento, você pode colaborar indicando e enviando esse vídeo para mais pessoas assistirem, mas também pode colaborar adquirindo os cursos dos nossos parceiros através do link aqui do NUSP. Você vai pagar a mesma coisa, mas você estará colaborando com esse movimento. Muito obrigada. Eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional, idealizadora desse projeto e estou à sua disposição para mais informações. Excelente vídeo. Live sobre imunidade, né? Nós estamos aí com essa proposta de estarmos, né, falando justamente sobre imunidade todas as terças-feiras, ok? E eu não entendo muito de Instagram, gente, mas eu venho para cá falar com vocês com a maior alegria, porque eu sei que é uma ótima forma da gente realmente poder trocar conhecimento. É uma forma bem genérica, né, bem ampla, né, de a gente conseguir fazer com que as pessoas, né, alcance mais pessoas aquilo que a gente está propondo. Mas, na verdade, o que nós estamos querendo colocar aqui para vocês é essa proposta de conversarmos para falar de imunidade. Por quê? Porque a imunidade é fundamental. A gente tem que entender que esse é o primeiro sistema, presta atenção no que eu vou dizer, é o primeiro sistema que se forma no embrião. A gente fica imaginando que quando se forma um embrião, né, o que tem no embrião, né? A primeira coisa que as pessoas pensam é o coração bater, mas não é. Começa com o sistema imunológico. Então, se juntou lá óvulo e espermatozoide, formou um ovo, a gente chama assim, né? O que nós queremos dizer com imunidade sem complicação? Vamos simplificar isso. Se a gente levar em consideração que o sistema imunológico é extremamente complexo, se a gente pensar que na medula óssea nós temos lá células embrionárias para, né, ou melhor, as células tronco, que vão ser as células que vão se transformar em todas as células do sistema imunológico, que são muitas. Se a gente levar em consideração tudo isso, fica muito complicado. E eu não quero que vocês se compliquem desse jeito, até porque, vamos ser honestos aqui, né? Na verdade, o que nós precisamos é o entendimento daquilo que acontece. É esse entendimento que eu estou aqui para dar para vocês. Então, qual é o entendimento? O entendimento é, nós temos um sistema complexo que se utiliza de outros sistemas do corpo para funcionar e para andar no corpo, porque ele trabalha integralmente, né? A gente sempre diz que 70% do sistema imunológico está no intestino. Tá, mas ele também está em todo lugar. Ele está, por exemplo, em todas as mucosas. Nós temos o sistema igualzinho a que tem naquelas placas de Peyer, na parede embaixo, né, por dentro da parede do intestino, né, e temos
primeiro a primeira leva de células, que são as células ciliadas, que vão fazer a absorção, e atrás dela tem o capilar e essas placas, né? Essas placas de Peyer, o Instagram de novo mandou dizer que o Domingos não pode participar, não sei o que acontece, Domingos. Então, essas placas de Peyer, elas são mais ou menos como quartéis generais, em que ficam essas células do sistema imunológico prontas para reagir em tudo que acontece na parede. Por quê? Porque é metros e metros, quilômetros de parede. E o que tem do lado de fora? Ou melhor, dentro do espaço, né? Porque o intestino é um tubo. Ele tem, dentro desse espaço, né? Vai ter coisas, né, que a gente engoliu, porque é o intestino. Então, são coisas do meio externo. Por isso que nós temos tanta defesa na parede do intestino. Porque nós temos que nos defender de tudo que for invasão de organismos de fora. Então, nós temos várias formas de proteção, né? Começando pelas enzimas que a gente tem na boca, que destroem também os micro-organismos. Nós temos no estômago o suco gástrico extremamente ácido, que não só serve para quebrar proteínas da carne, né? Ajudar a digestão da proteína, mas também para matar micro-organismos. Mas os micro-organismos podem passar e tem as toxinas e tem um monte de coisa. Então, essas placas de Peyer, elas funcionam como reservas e preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Na parede do intestino tem a tight junction, né? A tight junction é aquele espaço entre uma célula e outra que é virtual. Então, existe uma pressão entre uma célula e outra, mas não tem cimento entre elas. E essa pressão é dada pela vitamina D, lembrem disso. Então, o que acontece na tight junction? As células apresentadoras de antígeno, que fazem parte do sistema imunológico, elas passam pela tight junction. É mais ou menos assim, elas põem a cabecinha para fora e olham, prestam atenção para ver se tem alguma coisa errada que pode entrar. Entendeu? Olha que interessante. E por isso nós temos essas defesas todas, né? E aí todas essas células que estão aí, elas realmente funcionam assim, para não deixar entrar micro-organismos que seriam ataques, né? Para nos levar em uma infecção, uma coisa mais séria. Mas tem que lembrar também que nessa parede nós temos inflamação. E a inflamação degrada a tight junction. Então, essa parte que protege para não entrar para dentro do sangue moléculas mal digeridas, né, pedaços de comida mal digeridos, que a gente chama de macromoléculas, elas só entram quando tem a inflamação na parede e há essa abertura onde não se consegue evitar que entre essas macromoléculas. E essas macromoléculas, elas são reconhecidas pelo sistema imunológico como não self, ou seja, isso aqui não é meu. Porque não pode passar nada entre as células. Para absorver, tem que passar pela célula. Então, a absorção tem que ser feita pela célula, que é a forma natural de absorção. Se absorve um pedaço maior de alguma coisa, principalmente se for proteica, as células que estão ali para defender, elas olham para isso e dizem assim, mas peraí, isso aqui não é meu, e isso tem cara de que vai me agredir. E aí entra em ação o nosso exército, que é o sistema imunológico. E com várias células, como as NKs, que são as natural killers, como com as células linfócitos T, né? Então, principalmente são esses dois. Nós temos também os macrófagos, que estão nos tecidos, né? E nós temos trocentas outras. E o que eu quero que fique claro para vocês? Que existem as defesas. E essas defesas tanto servem para nos defender mesmo, como podem estar hiperativadas por esses macrocomplexos, que são proteínas que entraram da alimentação, mas que são identificadas como
não minhas, e aí as células do sistema imunológico que fabricam anticorpos, né, como os linfócitos B, aí essa fabricação de anticorpos, ela pode ser, entrar num sistema de muita fabricação, porque a gente come mais ou menos as mesmas coisas, quebra as proteínas no mesmo lugar e entra os macrocomplexos parecidos, e isso começa a criar uma situação em que esse sistema pode entender que está sendo atacado, e ele começa a patrulhar e por mimetização molecular, ou seja, porque é muito parecida aquela sequência de aminoácidos daquela macromolécula que entrou e se criou um anticorpo, ele pode ser parecido, por exemplo, com a tireoide, e aí começa a criar anticorpo para a tireoide, porque as células que estão desreguladas do sistema imunológico identificam a tireoide como ataque, né? Ó, isso aqui não é meu. Então, deixam de identificar alguma parte do corpo, um tecido, um órgão, como seu, e aí aquilo se transforma num inimigo, né? Então, as doenças autoimunes funcionam desta forma. Por que eu falei isso? Porque nós temos hoje a possibilidade de fazer a modulação disso tudo que eu estou falando. Prestem atenção, eu posso fazer a modulação. O que é modulação? É o que realmente nós precisamos para o sistema imunológico. A modulação é nem muito, nem pouco. É a concentração ideal, é a quantidade certa, né? Eu ter tanto a capacidade de defesa, quanto a capacidade de não atacar a mim mesmo, porque eu reconheço esse sistema, esse organismo reconhece o que é seu, ok? Então, a modulação, ela passa por um processo de equilíbrio, que é o que nós precisamos sempre ter no sistema imunológico, é o equilíbrio. E para ter equilíbrio, hoje nós temos na mão algo fantástico, que são os fatores de transferência, e que não são novos. Quando a gente fala de fatores de transferência, a gente está falando de algo que existe, que é conhecido e que é estudado desde o final da década de 40, início da década de 50. Nós estamos falando aqui de 75 anos de estudos. Por quê? Porque lá atrás, alguém, né, um médico, ele pensou assim, poxa, mas se eu tenho uma doença infecciosa, tenho um paciente com essa doença infecciosa, será? E depois ele não pega mais essa doença, na época eles não entendiam muito isso, será que tem alguma coisa no sangue dele que evita pegar a doença? Então eles faziam filtrados de leucócitos, e isso foi usado em pesquisa. Muitas vezes, vocês vão encontrar no PubMed mais de 130 mil artigos sobre fatores de transferência, ditos de várias formas. Mas muitos desses artigos foram feitos justamente com filtrados de leucócitos, né? O que é leucócito? Células do sistema imunológico, né, gente? Que vocês, quando fazem o hemograma, vocês encontram lá os neutrófilos, os linfócitos, os eosinófilos, né? Os mastócitos, sei lá. Tudo que dá para ver lá no hemograma comumente, vocês encontram desta forma, com esses nomes, tá? Então, essas células, ok? Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ver se eu consigo que o Domingos entre. Então, essas células do sistema imunológico, tá? Opa! Domingos! Consegui! Puxa vida! Seja muito bem-vindo! Onde é que você tá? Peraí, eu já vim até para a varanda aqui, para ver se era problema do sinal. Eu já estou indo para o escritório, só um minuto. Ótimo, mas pelo menos agora deu certo. Coisas que acontecem no meu Instagram. Gente, esse Instagram me deixa louca. E olha que eu já troquei o telefone, e eu já tirei o Instagram e botei de volta, e ele continua dando baile aqui na gente. Mas eu estava aqui falando, Domingos, né, justamente desse início, que foi o início dos fatores de transferência,
isso foi realizado, então, essa pesquisa em Nova York. E o que eles descobriram? Eles descobriram que realmente esses leucócitos traziam alguma coisa, que foi dado o nome de fator, e que transferia a imunidade de uma pessoa para outra, por isso que é um fator de transferência. E ficou esse nome. Só que a partir desta época, né, início da década de 50, começou várias pesquisas, mas isso eram pesquisas muito caras para a época. E aí o que eles descobriram ao longo do tempo? Né? Que existia no colostro também o fator de transferência. E isso é fantástico, quando você entende que o ser humano é tão perfeito, né, que quando nasce, a mãe consegue dar para o seu nenê toda a capacidade de informação bioquímica que ela carrega, tanto dos desafios imunológicos que esta mãe passou durante toda a sua vida, mas por epigenética transgeracional, ela tem também a informação da avó da criança, ou seja, da mãe dela, e da avó dela, que é a bisavó da criança. Ou seja, são 3 gerações de informação que passam no colostro. E isso é de Deus mesmo, né? Isso é fantástico. Este colostro, ele carrega não só os fatores de transferência, mas também fatores, por exemplo, de crescimento, porque essa criança tem que crescer. Ele carrega outras proteínas, ele carrega o açúcar do leite, ele nutre essa criança. Então, quando você pega o próprio colostro, que seja dessecado, né, que seja o pozinho do colostro, você não tem só fator de transferência, você tem outras coisas juntos que nem sempre, e aliás, geralmente a gente não quer que tenha. Porque se você vai dar para a pessoa a informação bioquímica através do colostro, e aqui eu estou falando agora dos adultos, das outras crianças, de outras pessoas, não só do nenê, né? O ideal é que você tenha esses fatores de transferência, filtrados, retirados do colostro. E aqui é que entra o Domingos nessa história. Porque o Domingos primeiro, que ele é especializado em nanotecnologia. E segundo, que foi ele que teve essa ideia maravilhosa de levar para o Brasil a possibilidade de fatores de transferências filtrados. Domingos, conta aí o começo dessa história aí dos fatores de transferência da For Life. Eu acho lindo, porque você praticamente já contou tudo. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Você praticamente já contou tudo. Se a senhora puder desligar um pouquinho só o microfone, doutor Rosângela, que está dando retorno. Não, o microfone, amor. Pronto. Então, o que acontece? O doutor Rosângela praticamente explicou tudo. E eu quero dar boa noite para vocês, que eu estava aqui com vida, inspirado, tal. Parece que eles falaram assim, não, Domingão não vai entrar nessa live porque a rainha vai ficar sozinha. Eu falei, tá bom, então o súdito aqui vai ficar quietinho em casa. Né? Pronto. O Sherlock Lawrence, ele é um cara que, presta atenção, o cara era fera em Nova York. E ele percebeu, tá? Que se ele fizesse um extrato, olha só que legal, tá? Eu quero que vocês entendam bem isso, um extrato de linfócitos dialisável de uma pessoa saudável e transferisse para uma pessoa enferma, que ele transferia o quê? Informação, conhecimento. Por quê? Porque aquele linfócito já sabia o que tinha que enfrentar e estava preparado para aquilo. Ótimo. Aí, e eu fiquei mudo? Acho que não. Está me ouvindo, né, doutora Rosângela? Ah, tá. E que a Cléo escreveu aqui que estava mudo. Aí o que aconteceu? Na década de 80, 89, mais ou menos, 2 caras que chamam Wilson e Paddock, 2 cientistas da Universidade da Carolina do Norte, eles perceberam que o gado no campo
E eu acho que muita gente que está aqui vai entender em gênero, número e grau o que eu vou contar. O gado, no campo, ele não sobrevivia se não mamasse, não recebesse o colostro. E a vaca tem uma particularidade, que vai de 7 a 12 dias. O ser humano é 48, 72 horas. Eles falaram, opa, peraí, a gente tem que entender que tem alguma coisa nesse colostro que evita essa mortandade. Vamos pesquisar. E foram pesquisar. E eles entenderam que ali tinha um peptídeo que carregava essa informação, que é aquilo que a doutora Rosana já falou, de gerações. O que é interessante nisso tudo, que eu, quando eu descobri isso, eu morava em Luxemburgo, eu estava na Europa, e foi por amor a uma amiga minha que estava passando por um problema seríssimo, né, com o CA de cólon. E ela não tinha uma resposta imune, como a maioria das pessoas tem, infelizmente, devido aos tratamentos. Eu falei, cara, eu já conheço um monte de coisa que estimula o sistema imune, mas eu queria algo que fosse específico. É diferente eu pegar um piloto de caça e um piloto de teco-teco. O piloto de caça ele vai conseguir pilotar um teco-teco, mas um piloto de teco-teco jamais pilota um caça. Então eu precisava de algo específico que estimulasse os linfócitos T e as NKs. Quando eu fui estudar esses trabalhos, eu estava em Luxemburgo, eu comecei a perceber não só a seriedade, como a pauta e a carga científica que tinha atrás disso, não é, doutora Rosângela? Isso é que é importante vocês entenderem. Não é eu e a doutora Rosângela que estamos falando, não, é a ciência, são as evidências. E eu, com 18 anos trabalhando com isso, eu não preciso mais te dizer quantas evidências eu tenho. Pronto. Então, peraí. Se a vaca e os mamíferos têm essa particularidade, o ser humano também tem. Tanto é que você tem o banco de colostro nas maternidades, que se chama colostroterapia. Eu acho lindo, por exemplo, a doutora, oh meu Deus do céu, Alessandra Alessi, ela dá aula de colostroterapia, que eles passam colostro no rosto da criança, do bebê, a coisa mais linda do mundo. E principalmente quando a mãe seca o leite, ou acontece qualquer problema, entre óbitos, etc. e tal. Pronto. Quando eles perceberam que essa informação ela era comum, porque a molécula é igual em todos os mamíferos. Só que a informação lá dentro ela é específica. Tanto o Wilson como o Pegel que falaram o seguinte, espera aí, então vamos fazer o seguinte, as vacas, que a gente já viu aí o problema do gado, né, que eles foram em loco para ver, nós precisamos descobrir o que é. Por isso que eu chamo os fatores de transferência extraídos de vacina de Deus. Não tem outra palavra para chamar. Por quê? Porque a criança recebeu o colostro, a mãe e a criança podem sair do hospital, já está apto para qualquer vírus, fungo, parasita e bactéria, já está apto. Se não recebe o colostro, desculpa, incubador. Não tem como, não tem como. Por isso que eu chamo da vacina de Deus, que é dado pelas mulheres, por essas, como é que eu falo? Essas Marias, mães de Jesus, pelo mundo todo. Eu parei e pensei, eu falei, peraí, deixa eu me aprofundar. Eu já era apaixonado pelo sistema imunológico e mais ainda. E me aprofundei, me aprofundei, me aprofundei, me aprofundei. E eu percebi que a especificidade, no caso da Sandra Reis, que vocês podem entrar no YouTube, tem até vídeo dela dando o seu testemunho, era específico para os linfócitos T, NKs e macrófagos. E não existia anteriormente alguns estudos sobre os restantes, os inófilos, basófilos, neutrófilos e etc. Tá? Não vamos se aprofundar nisso, senão aí precisaria ficar muito tempo. E a gente aqui tem meia hora. A informação que eu quero passar para vocês é que vocês têm na mão de vocês
e do mundo. Nós estamos falando há 28 anos, 29 anos agora, que nós já estamos trabalhando no mundo todo com isso. Para vocês terem uma ideia, a Rússia usa os fatores de transferência em toda a sua rede hospitalar. Domingos, espera aí. O russo usando algo americano? Lógico, que é bom. É a mesma coisa que quem está agora na baila, né? O cara ser torcedor do Palmeiras e ser do Conselho do Corinthians. É um negócio maluco. Quem é do Sul, Grêmio Internacional. Agora, se a pessoa é boa e ele tem uma cadeira na Academia de Ciências Médicas da Rússia. Presta atenção, é um americano que tem uma cadeira lá. Eu percebi que a especificidade de trabalho dos linfócitos NKs era o que a Sandra precisava. E tudo isso que eu estou falando é comprovado cientificamente. Você vai tomar e vai olhar no teu hemogramazinho, principalmente se você fizer imunofenotipagem. Você fazendo imunofenotipagem, que graças a Deus, desde que eu vim do Brasil, desculpa, da Europa, que eu fiquei espalhando falando sobre imunofenotipagem por citometria de fluxo, o pessoal só fazia CD4, CD8 para pessoas que tinham a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é o HIV. O HIV após, né? O pós, a síndrome. Eu falei, não, cara, presta atenção. 99% a 100% das células cancerígenas ou cancerosas, como queiram, ou mutadas, são destruídos pelas NKs e pela CD8. Não tem outra coisa. Qualquer outra ferramenta que você use, ela vai imobilizar, intoxicar, pode até promover uma certa apoptose, mas sempre com a ajuda de quem? Do macrófago, ou até da própria NK, porque a NK e o CD8, eles perfuram a célula e jogam granzima lá dentro, que eu chamo de quimioterapia de Deus. E tudo isso vocês aprendem no curso da doutora Rosângela, ou até no curso de imunoterapia integrativa que nós damos. Então, isso é importantíssimo para vocês. Essa informação que a doutora Rosângela está trazendo para vocês sobre os fatores de transferência, eu vou até parar um pouco agora para a doutora Rosângela falar um pouquinho, porque eu sou tão apaixonado por isso que eu podia falar milhares de coisas sobre isso. Eu estou tentando ser o mais objetivo possível para vocês entenderem. Escutem. Você que tem ou usa, não importa, todo e qualquer suplemento, toda e qualquer ferramenta que também ajuda o sistema imune, ok? Perfeito. Já está muito bom. O que nós estamos querendo entregar para você é algo específico. Você vai tomar e após 2 horas, está agindo. Após 48 horas, já pode ter um acréscimo de 100%. E em cima disso, nós ensinamos como fazer esse processo e essa análise. Me diga aonde você encontra isso. Eu sempre brinco, eu aposto R$10 mil. Se alguém me apresentar algo natural, está aqui, aposta no ar. E olha que eu faço isso há mais de 15 anos. Nunca ninguém apostou comigo. Se alguém me apresente algo 100% natural, comprovado cientificamente a nível de estimulação específica de NKs e CD8. Não vai encontrar. E onde vocês estão encontrando? Aqui, na live da doutora Rosângela. Pronto, doutora Rosângela? Não, perfeito, é isso mesmo. Então, assim, para ficar muito claro para vocês o que a gente está falando o seguinte, que depois de descobrirem que tinha no colostro, entrou em ação uma dupla que conseguiu filtrar os fatores de transferência e retirar do colostro. E isso é fundamental. Quando a gente entende que já era bom quando era colostro, imagina que agora eu não tenho mais nem as proteínas, nem o açúcar, e nem os fatores de crescimento que estava no colostro que não me interessa, e eu tenho agora
essas moléculas bioativas que ainda por cima passam por nanotecnologia para que elas fiquem com peso molecular tão baixo, capaz então de absorção completa, 98% de absorção, e além disso, esses fatores de transferência, no momento que eles entram, qual é a primeira coisa que eles encontram? As placas de Peyer. Então, eles já entram direto nas placas de Peyer, levando a informação de bilhões, são bilhões de fatores de transferência por cápsula, porque é nanotecnologia. Essas placas de Peyer, recebendo as informações, elas liberam para o sangue todas aquelas células que estavam dentro delas, já com a orientação nova. E isso, por isso que em 2 horas já há um aumento da capacidade de defesa. Por quê? Porque em 2 horas essas células já se comunicaram com todas as outras no nosso corpo e foram passando de uma para outra a informação. É uma informação, preste atenção, é uma informação bioquímica, porém nanotecnológica. Portanto, elas rapidamente conseguem passar para todo lado. Então, se você quiser comparar, mas eu tenho cápsula de colostro para fabricar na farmácia de manipulação da esquina. Se você pegar o colostro de uma cápsula e comparar com uma cápsula do fator de transferência com nanotecnologia que a gente está falando, você está comparando mais ou menos uma bicicleta com um jato supersônico. Essa é a verdade. Então, prestem atenção nisso, por quê? Porque nós estamos aqui para mostrar para vocês o caminho já pronto. Quando a gente não sabe, tudo aquilo que a gente não sabe, a gente acha que não existe. Só que quando você sabe, você vê o quanto que se abre de oportunidades para você ajudar a tua saúde, a saúde das pessoas à tua volta e a saúde das pessoas que te procuram, porque você vira um elemento que vai formar opinião e vai ajudar as pessoas que estão na tua volta. Então, gente, a ideia aqui era vocês terem essa compreensão, entendimento do que é o fator de transferência. O Domingos levou para o Brasil, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos e eu aprendi sobre fator de transferência meu primeiro contato foi aí no Brasil, e eu estou muito feliz de a gente poder estar hoje criando uma equipe de pessoas que estão altamente treinadas, né, para esse entendimento. Então, como falou o Domingos, a gente tem 2 cursos, ele tem um curso de imunidade, né, integrativa, eu tenho um curso de imunonutrição, nós 2 temos o mesmo parceiro, que é o Dr. Flávio Ferreira. O Flávio é um imunologista, e ele dá aula no meu curso, ele dá aula no curso do Domingos, então nos procurem, nós temos aí a possibilidade de ensinar vocês mais, mas nós estamos todas as terças-feiras às 7 da noite, quando o Instagram deixa a gente entrar junto, quando não deixa a gente entra do jeito que dá. E nós estamos aqui dispostos a falar sobre imunidade sem complicação, tá? Nós fizemos também uma live no NUSP, que é Saúde Integrativa, o canal, justamente sobre isso, junto com o Flávio Ferreira, que está lá no YouTube, tá, do NUSP. Entrem lá no YouTube, assistam essa live, que vocês, tá muito legal a live, e venham toda terça-feira aqui com a gente. Eu tenho também, quero falar aqui para vocês, porque... Tem que falar do seu livro. Exatamente. Ele estava escondido aqui. Que eu tenho também o livro Nutrição Integrativa para Mulheres 40+, que vale para toda a família, não é só para mulheres. Tem um capítulo que é só para mulheres, o resto vale para todo mundo. Este livro está à venda no meu site, rosangelaarnet.com.br, e neste livro eu tenho um capítulo sobre imunidade, onde eu falo tanto dos fatores de transferência, quanto de um herbal da medicina tradicional chinesa, que também já está no Brasil, com um carreador especial, e esse herbal nós também vamos falar ao longo do tempo, tá? Nas nossas lives. Então nós temos hoje 2 propostas que são sinérgicas e que ajudam muitas pessoas a enfrentar todos os desafios. E quando a gente fala em todos os desafios, agora eu vou dizer a última coisa mais importante.
80% de tudo que acontece de alteração da tua saúde, o sistema imunológico está envolvido. Ou ele é a causa, ou ele não deu conta e devia ter feito alguma coisa, ou ele está realmente precisando modular a inflamação crônica, que é a raiz das doenças crônicas. Não é isso? Fale aí um pouco, Domingos. Não, eu só quero complementar um pouco sobre a nanotecnologia. Para vocês terem uma ideia do poder do que a gente está falando, tá? Eu, particularmente, eu tenho até trabalhos científicos publicados sobre isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pega uma mulher de 60 quilos, vamos tirando e dividindo por 1000. Quilo, grama, miligrama, tá? Até chegar no nano. Para você ter uma ideia, quando você pega, por exemplo, uma partícula de 1 miligrama de vitamina C, você está numa escala dos 60 quilos, chegou nos 60 milhões. Você entendeu o que eu falei? Pronto, nós dividimos esse peso e chegou em 60 milhões. Está ótimo, não está ótimo? Tá bom. Quando eu falo em fator de transferência, eu estou falando numa filtragem de 10 a 50 Daltons. Então, nós estamos num peso de 600 quadrilhões. Será que vocês captaram o que eu falei? Aí eu faço uma pergunta. Você quer ter no teu organismo, condições de 60 milhões ou 600 quadrilhões? Lógico que os 600 quadrilhões. Outra coisa importante, para explicar nanotecnologia, eu tenho que explicar dessa maneira, senão fica muito complicado. Então, nós estamos falando 10 a menos 8, 10 a menos 9. Quer dizer, é um absurdo, é zero que não acaba mais. E quando a doutora Rosângela falou do colostro desidratado, liofilizado, o que quer que tenha no mercado, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque muitas empresas, muitas farmácias de manipulação entraram na vibe da nossa empresa, que é a única no mundo. Nós temos a patente disso. Qualquer coisa que falar, não é igual, esquece. Esquece. É que nem, como é que eu vou falar? Ferrari, com todo o perdão da Romizeta. Pronto. O que nós temos que entender é o seguinte: o colostro, principalmente os comercializados, e eu tenho que alertar você, mamãe, que está ouvindo, você que passa por alguma enfermidade, que esse colostro que tem IGF-1 não pode ser dado para criança. Não pode ser dado para pessoas que têm problemas de CA. Escutem o que eu estou falando. Não pode. Ah, mas eu sou atleta. Ótimo. É aquilo que eu falo, você tem que escolher ou teco-teco ou um jato supersônico, foi o que a doutora Rosângela falou. E nós temos que entregar essa informação devido ao desconhecimento. E o conhecimento liberta. Tem uma pergunta interessante aqui, doutora Rosângela, que eu gostei, que foi da Miriam. Qual o tempo para utilizar? Miriam, eu descobri em 2008. Tomo todo dia até 2026. Tem dias que eu tomo uma cápsula, tem dias que eu tomo 2, tem dias que eu tomo 3, dependendo do que eu fiz durante o dia. Aí você vira para mim e fala assim: como assim, Domingos? Simples. Se é num domingo que eu estou, por exemplo, comendo um churrasco, eu, a Carla, a doutora Rosângela e o Paulo, eu vou tomar uma cápsula só. Por quê? Porque eu não fui para a rua, não fui ter contato com muita gente. O meu sistema, ele vai se defender caso seja agredido. Ah, Domingos, e quando você sai? Eu saio, depende onde eu vou. Por exemplo, vou fazer uma visita, ou alguém me chama no hospital, ou qualquer coisa para dar um apoio terapêutico lá, eu tomo mais. Eu não estou entendendo. Vamos lá. Você vai sair da tua casa, vai até a padaria e volta. Carro blindado? Vou. Mas, Domingos, e se eu for, por exemplo, para a favela da Rocinha? Eu vou com carro blindado, armado, com colete à prova de bala, com ponto .50, com um monte de coisa. Então, eu aumento o meu poder de defesa. Vocês estão entendendo como é? É tão complicado, é tão complexo o sistema imune, mas é tão fácil de entender. E isso que a doutora Rosângela entregou para vocês, entendam.
a única, a única empresa do sistema imune do mundo é o que a gente trabalha. E é o que eu trabalho desde 2008, final de 2009. Entendam. Fator de transferência, vacina de Deus. E granzimas da ZNK e da CD8 são a quimioterapia de Deus. Concorda, doutora Rosângela? Plenamente, plenamente. Tem uma pergunta aqui, qual é o colostro que não pode dar para CA? Todos, nenhum colostro pode ser dado para câncer, tá? Por quê? Porque tem fator de transferência nele, mas também tem o de crescimento. Entendeu? Que o fator de crescimento, ele é combustível para câncer. Então, as pessoas dizem assim, mas o colostro tem fator de transferência? Tem, mas não está filtrado, não está em nanotecnologia, e tem junto o que é ruim, que é o IGF-1, e vai ter junto também proteínas do leite que são alergênicas ou são irritantes da parede, pioram a inflamação, e também a lactose. Até, às vezes, diz assim, colostro sem lactose. Não, não é sem lactose. Porque eles não filtraram a lactose, eles botaram a enzima lactase lá dentro. Então, aí o que você tem? Continua tendo a lactose inflamatória, com uma enzima sintética lá dentro, que você nem sabe o que o teu corpo vai reagir. Então, prestem muita atenção nisso, a gente está dando, assim, o melhor, está explicando por que isso é melhor, e quem quiser saber mais, terça-feira que vem, eu e o Domingos, e se o Zuckerberg deixar nós dois juntos, nós vamos falar dessa maravilha que está no Brasil também, que é o herbal da medicina tradicional chinesa, agora com uma fórmula patenteada, porque tem um carreador power. Legal? Tá? Lembrem do meu livro, um capítulo inteiro de imunidade. Lembrem do curso Imunonutrição, está disponível também na minha bio. É da EIDE, da Escola Internacional de Desenvolvimento. Agradeço muito a presença de todos aqui. Vai ficar gravada, já me perguntaram. E o Domingos vai se despedir de vocês agora. Sigam o Domingos, quem não segue ainda, e me sigam quem também não segue. Queridos, eu só tenho que agradecer. Nós estamos aqui com uma missão, que é levar conhecimento, porque o conhecimento liberta. E posso te dizer uma coisa para deixar um boa noite maravilhoso? Nós temos aqui muita gente, a Fátima, a Júnia, a doutora Cristiane, e vários que estão aqui, não dá para falar o nome de todos. Lembrem de uma coisa, o pouco que a gente sabe pode ser um milagre para alguém. Então, tudo que nós sabemos ou aprendemos, temos como missão levar até vocês. E pode ser um milagre. Gratidão, meu anjo, Deus os abençoe. Terça-feira que vem estamos juntos. Tá bom? Parabéns para vocês todos, para você também, Domingos, gratidão. E vamos lá, gente, nós temos que cuidar de nós, temos que cuidar do nosso sistema imunológico e cuidar das pessoas que a gente ama à nossa volta, ok?